Bom, se você clicou aqui neste vídeo é porque você quer ouvir o capítulo referente ao modelo mental, que está escrito no título deste vídeo. Sendo assim, espero que você aproveite. Lembrando que este vídeo faz parte do livro For One Person, para uma pessoa. Aproveite. Capítulo 9. Impulso agressivo. Coisas importantes precisam de pressão. Precisam de um prazo, um responsável e um breve retorno à realidade. E aqui está o ponto a que as pessoas resistem. Essa pressão não precisa ser real para ser útil. É perfeitamente aceitável e muitas vezes até benéfico criar urgência propositalmente, para que as decisões sejam tomadas mais rapidamente, os marcos sejam alcançados antes e os problemas surjam enquanto ainda são pequenos. Isso é impulso agressivo. Eu sei como isso soa, porque a urgência é usada de forma abusiva o tempo todo. As pessoas a utilizam para gerar pânico, para encobrir planejamentos ruins e para forçar os outros a sacrifícios desnecessários. Não estou defendendo isso. Quando tudo é uma urgência e ninguém consegue respirar, a urgência é falsa e se torna tóxica. Mas o fracasso oposto é igualmente perigoso e muito mais silencioso. Trabalhos importantes morrem por causa da polidez excessiva, por causa de cronogramas vagos, por esperar até que todos se sintam prontos, por análises que nunca se transformam em decisões, por ninguém querer definir uma data que pode estar errada. Impulso agressivo é a minha resposta para isso. Então, direi claramente: prazos otimistas são uma virtude. Melhor ser otimista e estar errado do que pessimista e estar certo. Estar errado não é o objetivo. O objetivo é o movimento e o contato com a realidade. E um prazo otimista proporciona ambos. Um prazo agressivo força a encarar as perguntas das quais um prazo confortável permite que você se esquive. O que realmente precisa acontecer primeiro? Quem é o dono? O que está nos bloqueando? O que pode ser cortado? O que ainda não sabemos? Qual é o próximo teste? O que provaria que isso é mais difícil do que o esperado? E quando você perde um prazo ambicioso, isso não é fracasso, é informação. Talvez o escopo fosse muito amplo, talvez a responsabilidade não estivesse clara, talvez você estivesse esperando por uma dependência, talvez o padrão de qualidade fosse mais alto do que você imaginava. Talvez o mercado simplesmente não tenha respondido, talvez o plano fosse fantasioso. Ótimo! Agora você sabe, e sabe com antecedência. O verdadeiro perigo reside em tratar o não cumprimento de um prazo como um motivo de vergonha, pois a vergonha leva as pessoas a esconderem a realidade, e esconder a realidade é justamente o que este modelo visa evitar. Se um prazo é uma ferramenta de aprendizado, o seu não cumprimento deve gerar um ajuste, não uma encenação. A equipe deve ser capaz de dizer: não cumprimos o prazo, eis o motivo, eis o que mudou, eis a próxima data, eis o que aprendemos, sem teatro. Observei esse funcionamento com maior clareza na Quavi One. Adotamos um planejamento agressivo quinzenal e o ritmo mudou. O planejamento tornou-se mais assertivo, o progresso mais visível e, após algumas semanas nesse formato, a empresa pôde constatar uma melhora real, pois a pressão gerou clareza. Isso também importa no Quavi Run. Os setores de IA podem permanecer em fase de exploração indefinidamente. Sempre há mais para entender, mais setores para comparar, mais desafios para aprimorar, mais fluxos de trabalho para mapear, mais conversas com clientes para ter. A exploração é valiosa, mas sem um prazo definido, torna-se uma névoa confortável. O impulso agressivo a dissipa. Decida o próximo teste,
Defina uma data, atribua um responsável e deixe a realidade responder. Isso se baseia na assimetria da porta de duas vias. Se uma aposta é reversível e limitada, a velocidade se torna muito mais atraente. Você não precisa de certeza absoluta para agir, basta ter lógica suficiente para justificar o experimento e disciplina suficiente para analisar o resultado. E se baseia em entrar nos detalhes. Prazos agressivos sem detalhes são apenas pressão vazia. Mas quando a pessoa que define o ritmo entende o trabalho, a pressão se torna mais inteligente. Você ataca o gargalo real em vez de ficar parado gritando, mais rápido. Há um lado pessoal nisso. Consigo pensar profundamente e gosto disso. Gosto de modelos, gosto de análises. Isso é útil até o momento em que se torna um refúgio. Uma pessoa que gosta de pensar sempre encontra mais um ângulo, mais uma possibilidade, mais um motivo para esperar, mais uma maneira de evitar o desconforto de se comprometer. O impulso agressivo me protege dessa versão de mim mesmo. Ele me lembra que a ação gera informações que o pensamento jamais gerará. Um rascunho ensina mais do que uma ideia para um rascunho. Uma ligação para um cliente ensina mais do que uma teoria sobre clientes. Um protótipo ensina mais do que uma reunião sobre protótipo. Um prazo ensina mais do que uma intenção vaga. Isso não é agir às cegas. É agir antes que a ilusão da certeza absoluta apareça, porque a certeza absoluta geralmente chega tarde demais, se é que chega. Esperar é uma forma de se conter. Ser frouxo é outra, e foi a que me custou mais caro. Meu período na Provi é onde vejo isso com mais clareza. No período que antecedeu minha cirurgia de câncer, a parte que considero um fracasso não foi o mercado ou o momento. Fui eu. Fui frouxo. Não fui eu mesmo, não agi com convicção. Não estou dizendo que a Provi foi um fracasso. A empresa era real e o trabalho era bom. O que lamento é ter impedido a pessoa que deveria ter aparecido. Essa não foi a única vez na minha carreira em que me contive, e todas as vezes a lição foi a mesma. Não vale a pena. Você se diminui para manter a paz, para ser agradável, para não causar problemas, e aquilo que você estava reprimindo era exatamente o que precisava aparecer. Depois fiz uma cirurgia para remover o câncer e tirei 15 dias de licença médica. Quando voltei, disse a Mário, um dos fundadores da Provi, que só continuaria se pudesse ser eu mesmo, sem versões mais suaves, sem me conter para me encaixar. Mário me apoiou nessa decisão. Então o mercado mudou. O financiamento congelou, as condições pelas quais eu havia aceitado a vaga desapareceram e eu saí. Portanto, a história não tem um final feliz. Mas o fato de Mário ter escolhido trabalhar comigo hoje, depois de tudo isso, me diz que a correção foi a certa. Seja você mesmo, com convicção. E as pessoas que valem a pena manter por perto permanecem. Por isso, para mim, o ímpeto e convicção são o mesmo modelo. A névoa nem sempre é excesso de reflexão. Às vezes é medo disfarçado de paciência, ou polidez disfarçada de profissionalismo. O impulso agressivo diz para agir. A convicção diz para agir sendo você mesmo. Há também um lado moral. Trabalho vago é injusto para todos os envolvidos. Sem dono, ninguém sabe quem deve agir. Sem data, ninguém sabe quando a realidade será verificada. Sem que tome as decisões, todos apenas esperam. O custo é pago silenciosamente, com o tempo, por pessoas que nunca concordaram em pagá-lo. O impulso agressivo torna esse custo visível. Ele diz: se isso importa, pressione. Se não merece pressão, então talvez admita que não é uma prioridade. O modo de falha é óbvio. Você pode pressionar demais, acumular muitos prazos simultaneamente, confundir atividades com progresso ou deixar que a urgência se torne o valor mais importante. O modo de falha é óbvio. Você pode pressionar demais, acumular muitos prazos simultaneamente,
confundir atividades com progresso ou deixar que a urgência se torne o valor mais importante, atropelando a proteção da máquina e priorizando a família no processo. É por isso que esse modelo não funciona sozinho, ele precisa de limites. O programa Família em Primeiro Lugar define o que não pode ser consumido casualmente. A organização Proteja a Máquina afirma que o corpo não é combustível infinito. O jogo infinito afirma que a velocidade hoje não compensa destruir a confiança, a resistência ou a reputação amanhã. Dentro desses limites, quero impulso. Quero que as coisas importantes avancem. Quero a realidade mais cedo. Quero decisões em vez de uma névoa interminável. E quero que a pressão seja usada como uma ferramenta, não como uma característica da minha personalidade. E quero que tudo isso seja feito por mim, com convicção, porque recuar é apenas uma maneira mais lenta de perder. Isso é impulso agressivo. Você acaba de ouvir o capítulo 9 do livro For One Person, para uma pessoa. Esse capítulo trata do modelo mental impulso agressivo. Se você curtiu este vídeo, se inscreva aqui no canal.